Fala pessoal, hoje a gente vai compreender algumas relações estruturais do homem à filosofia e também a Deus. Entendendo que muitas vezes, se a gente não fizer essa consideração primária de Deus como um ser, um ente supremo e que, inclusive, tem ali a diretriz sobre toda a realidade que a gente vive, se a gente não condicionar a nossa realidade a um ponto focal chamado de Deus e dele descender todas as coisas, a gente não tem ali também a compreensão da verdadeira filosofia e acaba não entendendo muitas vezes as coisas na nossa realidade. Se a gente começar a pensar que todos os filósofos mais importantes da nossa história, eles sempre consideraram a Deus e também outras figuras importantíssimas que geraram, inclusive, tudo aquilo que a gente consome hoje em dia e que também deram a nós todas as tecnologias, as extensões que o homem utiliza hoje, eh, se eu posso colocar assim, todos eles, ou quase todos eles, claro que tem exceções à regra, mas eles acreditam ou acreditavam numa providência divina. E, inclusive, isso acabou fundamentando muitas das suas criações, ou a inspiração divina acabou fundamentando muitas das suas criações. Então, eu nem vou colocar esse caso da inspiração, o que eu vou colocar aqui é simplesmente a evidência filosófica de que Deus existe e que, sinceramente, isso daqui é uma medida prévia para que se tenha uma conduta filosófica na vida, para que se tenha minimamente uma conduta sábia na sua vida, né? É a consideração de um ser unificador, de uma entidade suprema e que Mário Ferreira dos Santos diz ser o posseste, né? O poder ser supremo, então aquele que tudo pode ser, dado o fato de que ele sabe de tudo, dado o fato de que ele está em tudo e que tudo está nele também, e dado o outro fato de que ele tem potência absoluta sobre a realidade. Então ele faz todas as coisas porque ele é um ato puro, ou seja, ele está em todos os atos da realidade. Então vamos observar um pouco melhor, né, como isso funciona. Eu tenho inclusive um artigo que eu publiquei falando sobre o que é uma filosofia. Antes da gente entrar nesse artigo, eu gostaria de falar principalmente o fato de que a filosofia ela vai expressar, né, uma palavra. Então, quando a gente fala filosofia, ela é uma palavra, mas ela serve para simbolizar um referente bem básico. Então, a gente sabe que essa palavra ela veio lá dos gregos, né? Então, significa amor à sabedoria, como a gente sabe, o philos e o sofia, né? E, na verdade, seria mais como a origem de todas as ciências ou todos os campos. Então, se a gente começar a parar para analisar, tudo veio da filosofia, né? Então, historicamente, nenhum tipo de conhecimento científico nasce sem o aprimoramento ali do pensamento causado pela filosofia em si. Seu referente, né? Um amor verdadeiro, o verdadeiro amor e inclinação do homem à sabedoria, assim como também o Aristóteles nos informa, né? Que ele já no seu livro da Metafísica diz que o homem é inclinado naturalmente ao saber. Isso daí está no começo do livro da Metafísica, assim. A maior parte das coisas na filosofia você só precisa ler os primeiros livros para ter uma concepção primária da própria filosofia, como a Suma contra os Gentios, né, de São Tomás de Aquino, você só precisa ler o livro um e você já vai ter um panorama completinho da realidade. Claro que o livro 2, 3 e 4 eles são importantíssimos também, mas é claro, você vai se delongando ali na concepção das coisas, né? E o Aristóteles ele tem ali a Metafísica, o livro de Tópicos, que são livros essenciais, sem os quais você não vai conseguir entender muitos pressupostos na filosofia e que, inclusive, eliminam muitas enganações dos conceitos que a gente tem da realidade. Inclusive, descredibilizam muitas vezes os cientistas atuais, né? Com muitas das coisas que eles instituem sobre a realidade, mesmo sendo contra os princípios filosóficos já muito estabelecidos e que, inclusive, eles fundamentaram as suas ciências em cima desses pressupostos filosóficos que agora eles mesmos negam, né? Então, vamos olhar um pouco o que está acontecendo com isso. Mas com o aprofundamento que a gente vê ali de Aristóteles, também feito por São Tomás de Aquino, então São Tomás de Aquino pegou, estudou Aristóteles e fez um aprofundamento, a gente sabe que, né, tem alguns fundamentos precisos para a conceituação e acepção correta ali da realidade, que ela é apresentada pelo conhecimento aprendido. Então, tudo que a gente consegue literalmente intuir, saber, inteligir, que a gente consegue saber que é realidade ou processos, né? Então, por exemplo, a gente sabe como funciona mecanicamente vários processos na realidade, como a ótica, a mecânica e essas coisas, ela vem de pressupostos já na própria filosofia, né? Então,
Dado isso, a gente tem um grau de sabedoria ou de instrução filosófica. Mas no capítulo 13 ali da Suma contra os Gentios, então, nesse livrinho aqui maravilhoso, né? Então, só estou pegando o primeiro volume aqui para vocês, tá? É tipo são 4 volumes aqui da Suma contra os Gentios, são 4 livros, né, especificamente. E nesse primeiro livro ele tem o capítulo 13 aqui, que é a existência de Deus. Deixa eu ver se eu consigo pegar certinho aqui. Então, a gente sabe ali que tem razões para provar a existência de Deus e ele nos dá aqui essas razões pelo movimento, pela causa eficiente, pelos graus de perfeição e pela finalidade. Então, assim, pelo movimento a gente consegue ter ali argumentos filosóficos para rastrear o movimento primeiro, o primeiro movimento, o primeiro motor a Deus, ou a um ser onipotente, onisciente, onipresente, um ser unificador da realidade que inclusive é sua totalidade. Então, a gente também aqui tem em São Tomás de Aquino, né, a razão para provar a existência de Deus a partir da causalidade eficiente, ou seja, de que as coisas elas são eficientes e têm causas eficientes baseadas numa eficienticidade primeira, né? Então, o primeiro motor de eficiência, que também é Deus, que distribui as outras eficiências entre as propriedades das coisas, né? Que podem ou não ser eficientes de acordo com o seu grau de aproximação a Deus. Então, também tem ali os graus de perfeição das coisas, ou seja, o grau de completude das coisas. As coisas são mais completas ou menos completas de acordo com a sua gradação ou espectro de aproximação com a totalidade das coisas. E por último, a finalidade, ou seja, tudo tem finalidade, tudo tem teleologia, tudo tem um propósito, tudo tem significado, tudo tem ali uma determinada fundamentação para ser o que é. Então não tem como a gente desprovar ali a existência de Deus a partir de pontos filosóficos. É por isso que é importante que se tenha a filosofia como vamos dizer assim, uma base, né? Uma base antes de você pular ali para tentar provar por A mais B a partir da própria ciência. A ciência ela pega somente fragmentos da realidade, né? Então a gente tem ali campos específicos selecionados para juntos formarem um determinado paradigma, né, que a gente estuda. Então, no capítulo 13, aí a gente vê que o Tomás de Aquino ele prova a existência de Deus pelo movimento, pela causalidade eficiente, pelos graus de perfeição e pela finalidade. Então, tudo isso é um capítulo muito longo, tá? E ele serve para destruir o acaso perante o sentido da providência na realidade. Então, é a obra de um agente onipotente, a gente sabe disso, né? Pelo menos as pessoas mais instruídas ali, ou pelo menos as pessoas que têm ciência das causas mais altas, que tendem a ordenar a realidade por é, naturalmente já querer ordenar a realidade em que vive ou querer estabelecer causas primeiras, ela já vai chegando até esse raciocínio, né? Naturalmente, mas depois quando lê São Tomás de Aquino pode até ser que já tenha pensado coisas bem similares. Então, assim, o que a gente sabe é que de acordo com a própria filosofia que criou a ciência, né, verdadeira, que seria a dialética, não a lógica analítica, como as pessoas pensam, né? Então é a dialética, né? Colocar evidentemente ali um lance de proporcionalidade na verdade que vai se intuir. Então você pega uma coisa e você sabe que ela não pode ser 100% verdadeira, pelo menos na intuição que você teve dela, ou pelo menos na recepção da informação que você teve dela. Então tem parte ali que está vinda a você de um determinado modo que você acabou, inclusive, padronizando ou modificando ou até mesmo modelando para que se encaixe dentro dos seus raciocínios, tem parte que é o próprio objeto. Então, tem meio que uma mistura desse objeto, a dialética da realidade. Então, como você pode aprender os objetos da realidade, eles são parte fundamentais e partes desnecessárias, ou parte ali apreensível, parte não apreensível. Então, tem toda uma mistura de realidades, né, de equivalências na realidade. Então, isso seria a verdadeira ciência, você saber qual é a proporcionalidade de verdade relativa a cada um dos objetos que você está estudando. Então, se você for pegar isso, não há razão sem o posseste, né? Que, de acordo com Mário Ferreira, seria o poder ser, né? Que é aquele que tudo pode ser, né? Ou o ser que em tudo tem o seu poder ser. Então, em todas as coisas ele pode ser o que ele é de fato, que é tudo, ou o todo, né? Então, de acordo com Mário Ferreira dos Santos, né, que ele é esse poder ser ou possesso, ele é o todo das sumas causas, né? Então, das causas mais altas, das causas mais essenciais, mais nucleares, ele é o seu todo. Então, ele é o que representa a totalidade do nosso cosmos, inclusive, né? Deduzimos assim, então, que o niilismo ele é reprovado pela inteligência.
Então, ele é reprovado basicamente, né, pela inteligência, que se funda a partir de compreensões, né, simples, inclusive, né, na realidade filosófica do homem. Então, quando a gente pega aqui esse meu artigo, que é uma filosofia, e depois vocês podem dar uma conferidinha ali no blog que eu já divulguei para vocês, é bem simples, né, metaexistência.blogspot.com.br, né? Então vocês vão dar uma olhadinha aqui. Esse artigo aqui é um artigo bem curto e eu só quis aqui colocar uma definição mais completa, né? Mais talvez até mais precisa, no meu ponto de vista, do que seria uma filosofia, já que todo mundo tem um pouco a dizer do que seria a filosofia, do onde ela se encaixa, né? Então, como eu disse, né, o artigo ele é curto, mas eu vou ler rapidamente aqui para vocês só essa primeira parte. Então, nos deparamos com inúmeros tipos de interpretações ao longo dos tempos que visam estruturar essa determinada relação que o homem tem para com o conhecimento, contando que o amor à sabedoria, que é a própria palavra, né, a filosofia, como conhecemos em formato de disciplina acadêmica, seria uma definição relativa apenas ao eixo da etimologia essencial do termo. Então, ela só está dando ali para nós o significado, mas ela não está dando referente. Então, onde os antigos gregos viam também ali um verdadeiro axis das coisas. Então, os gregos eles sabiam que essa palavra ela significaria um referente que é basicamente essa ordenação dos conhecimentos, né? Então, é o núcleo ou centro de todas as outras coisas que proveriam ali desse intelecto humano, né? Então, a filosofia nasceu com a grande destreza dos gregos aqui, né, de determinarem enunciados sobre o ofício de um sábio. Eu coloco esse ofício de um sábio aqui em itálico só para me referenciar ali ao primeiro livro de São Tomás de Aquino, da Suma contra os Gentios, onde ele fala exatamente, né, que o ofício de um sábio é ordenar. E ordenar significa ali pegar conhecimentos caóticos, ou pelo menos informações que estão desordenadas e colocá-las dentro de uma ordem específica. E essa ordem ela é feita para que se possa reconhecer a realidade, né? Então, naturalmente, o sábio faz isso. Então, apenas a preocupação ali com. Inclusive, ali que eu coloco, é a regra deste é ordenar, para que se possa saltar as causas maiores, né? Então, para todos os efeitos aqui, grosso modo, o filósofo é um sábio e a regra deste é ordenar. Então, olha só o que São Tomás de Aquino está colocando para nós, né? É exatamente esse eixo de compreensão que traz para nós é, uma criticidade maior dentro do que a gente vai colocar nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Até porque muitas vezes a gente precisa dedicar esse aspecto de ordenação a causas que elas não são baixas. Entenda isso, né? Então, que seriam causas baixas, causas periféricas, causas que têm irrelevância dentro de um sentido último. Por exemplo, o que você comerá hoje determina o seu pensamento de décadas? Não. A alimentação é um item periférico na nossa vida, enquanto outras coisas elas têm uma importância mais axial, mais central. Então a gente pensa nessas coisas e considera essas coisas acima, né? Então pouco importa o que eu vou comer hoje, desde que eu tenha ali as pessoas que me importam que estão em segurança, que eu tenha ali o meu conhecimento bem fundado, que eu tenha ali eh, que eu tenha ali a minha conexão com Deus. Então todas essas coisas elas importam muito mais do que esses itens banais da realidade. E é assim que parte, né, o pensamento do sábio, ele vai se direcionando aos pensamentos que são mais refinados e às coisas mais importantes da realidade, né? Então, apenas a preocupação com as causas maiores, ela pode organizar um panorama do cenário que garantirá o entendimento a causas de suma relevância universal. Então, conforme você vai galgando degraus ali, você consegue entender coisas mais sublimes, né? Então, e sobre isso que se edifica a justa posição do homem no esquema da sua própria cosmovisão, pois há uma fluidez em tudo, não apenas na absorção epistemológica da verdade, né, para o ser, mas também na retroalimentação da experiência em que o ser atua e conscientiza. Então, não é somente no que você está aprendendo, é o que você está fazendo, né, que está confirmando aquilo que você aprendeu. Então, veja que tem coisas muito importantes aqui que são deduzidas do conceito de uma filosofia, e eu coloco aqui um pouco mais abaixo, né, que na visão
deste humilde autor, a filosofia pode ser encarada como um sistema de cosmovisão em infinitas camadas, onde tudo deve buscar certa coerência causal do real funcionamento das coisas. Então, assim, se você não estiver buscando ali o real funcionamento das coisas, a realidade por detrás dos conceitos, né, o que realmente fundamenta quais são as causas, qual é esse rastreamento de causalidades que pode levar até uma causa última, e a causa última né, nessa instância que a gente está verificando é a própria possibilidade de Deus, e essa possibilidade ela se faz, na verdade, uma causa fundamentadora e não somente uma possibilidade, então ela está muito além, ela transcende, por assim dizer, a mera possibilidade, como a gente vai estudar ali em São Tomás de Aquino. Então tudo isso ele é importantíssimo para que a gente saiba onde está a verdadeira filosofia. E da onde partem, né, todos esses conceitos filosóficos que muitas vezes a gente não entende. Então, assim, se vocês lerem por exemplo, o livrinho. Um livrinho, né? Entre aspas, porque ele é até um tanto exigente de um leitor amador, né? Em termos de filosofia. Mas se for lido este livro, né? O primeiro livro da Suma contra os Gentios de São Tomás de Aquino, e o livro dos Tópicos, né? De Aristóteles, que o livro já está bem zoadinho, né? O livro dos Tópicos, né? Então é esse daqui. Se a gente ler o livro dos Tópicos de Aristóteles e o primeiro livro da Suma contra os Gentios, de São Tomás de Aquino, a gente já vai ter uma compreensão tão absurda da realidade, em pontos tão, assim, é, tão exigidos em todos os tempos da sua vida, que a gente já vai fundamentar ali conceitos primordiais para partir e começar a, de certo modo, a viver na realidade de fato, né? Então, o que se vive na realidade antes de considerar ali a filosofia, ou pelo menos esses pontos filosóficos que estabelecem a cosmovisão que você tem, ela acaba muitas vezes ali é, garantindo que coisas elas não sejam equivocadas na compreensão de itens periféricos. Então, a maior parte da ciência ela está fundamentada em paradoxos que são difíceis de se entender se você não tem compreensão desses temas filosóficos simples. E você pode eliminar ali as problemáticas que são desnecessárias ou irrelevantes com isso, né? Então, é um pouco disso que eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se agradado. Deem uma conferidinha ali no artigo, fiquem atentos para próximos artigos no blog, próximos vídeos por aqui. Até mais, pessoal!